meu nome é Margarida Gaspar de Matos, sou psicóloga clínica e da saúde, sou professora catedrática da Universidade de Lisboa. Neste momento coordeno uma linha de investigação no Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Sou ex-aluna do ISPA, não é? Do ano do 25 de Abril, fiz aqui a licenciatura, mestrado, depois fui cá docente e agora fui mãe de uma aluna, não é? E agora investigadora no APSI de Saia. Bem, quando eu vi falar pela primeira vez do ISPA, porque há uma vida antes do ISPA, não é verdade? Sim, senhora, mas o ISPA veio parar à minha vida um bocadinho numa oportunidade não prevista e que foi depois muito bem aproveitada, penso eu, por mim. E, portanto, eu quando andava no liceu tinha a ideia que eu gostava muito de ciências e tinha a ideia que gostava muito de ser cientista, sabia as vidas dos cientistas todos e sempre pensei que ia ser uma cientista. Depois também gostava muito de viajar e quando era muito boa aluna, não é? Portanto, dispensei daquelas coisas todas, dos exames e garanti a minha entrada na faculdade e resolvi ir visitar a Europa. Fui fazer o Interrail, fui fazer vários campos de férias aí pela Europa e quando voltei a Portugal já não havia inscrições para a universidade para o primeiro ano, que era uma coisa dramática para um aluno aplicado como eu e que sempre pensou, enfim, fazer uma carreira regular. E aí ouvi falar do ISPA, porque como era a única, na altura, penso eu, universidade privada, eu podia me inscrever fora de prazo, pronto. E foi assim, desta maneira, enfim, com esta serendipidade toda, não é, que eu encontrei o ISPA e que, para sempre. E pronto, nunca me arrependi, por acaso é daquelas coisas que aconteceu por acaso, muito por acaso. Depois vim para Lisboa, que também era um efeito desejado, eu sou de Coimbra, e vim para Lisboa também era desejado, não só por causa daquelas questões da autonomia próprias dos adolescentes, como porque eu dançava dança clássica e queria muito concluir o curso do conservatório. E portanto foi ouro sobre azul e olha, foi assim uma decisão fantástica na minha vida. Adorei o ISPA, desde sempre, não é? E portanto não estou nada arrependida, foi uma coisa boa que me aconteceu. Bem, o ISPA, quando eu vim para o ISPA, na Rua da Emenda, não é? Portanto, que era ao lado do conservatório, portanto, aquilo ficava tudo ali pelo bairro Alto. O ISPA era uma escola carismática, não é? Nós ficávamos muito ligados à casa, ficávamos muito ligados uns aos outros. Havia ali um orgulho de ser do ISPA, não é? Pronto. E eu penso que foi muito interessante ver o ISPA evoluir ao longo destes anos todos. Depois, quando fomos para a Feira Popular, também era uma coisa interessante, aquela ideia do nosso cartão do ISPA dar entrada na Feira Popular e de nós podermos ir comer um caldo verde no intervalo das aulas, era assim uma experiência que não é comum, não é? E depois, quando veio para aqui, primeiro pequenino e depois um bocadinho aumentando, como se vê, não é? E eu achei interessante como é que o ISPA se transformou numa casa pequenina e carismática, tipo um boutique hotel, não é? Numa casa de excelência. Realmente eu tenho muito orgulho no ISPA, enfim, agora estou ligada não tão intensamente ao ISPA, mas tenho muito orgulho desta casa, não é? E do percurso que foi feito entre a boutique hotel e a excelência em termos universitários, não é? Uma das coisas, por exemplo, que eu tenho muito orgulho é da biblioteca do ISPA, já tenho dito isso várias vezes por aí, do trabalho que tem sido feito a esse nível. E eu penso que esta capacidade de se renovar evoluindo nas teorias e na ciência que neste momento é produzida, abrindo-se para outras áreas limítrofes, como por exemplo a questão da biologia, eu penso que têm sido atitudes ou decisões muito interessantes que eu tenho acompanhado e das quais eu me orgulho muito. E portanto eu penso que tem sido uma evolução muito positiva. E a maneira também como o desenvolvimento é capitalizado em termos de aumentar a qualidade e os recursos que se põem ao serviço dos alunos. E eu já fui aluna, já fui aqui professora, não é? Mãe de uma aluna, não é? Depois agora sou aqui investigadora, portanto, no APSI, não é? E, portanto, ao longo de todas estas minhas vidas, digamos assim, o ISPA estava sempre por ali na esquina. Foi muito interessante, foi e está a ser muito interessante. Eu tenho confiança que o ISPA vai continuar a ser capaz de se renovar sem precisar das minhas opiniões para nada. Mas eu lembro-me agora do conceito do psicólogo cidadão, que foi um conceito que foi apresentado pela Presidente da APA aqui há uns 2 anos,
numa altura em que nós estivemos num congresso da APA, eu e o professor José Ornelas, fomos convidados para fazer uma conferência, conhecemos a Presidente e ela vinha com este conceito que eu achei muito interessante, que é o psicólogo, mais do que as funções habituais, tem esta função de mudar o mundo, é um ato de cidadania, que faz parte das nossas funções. Eu achei isso muito interessante. E tem a ver com a nossa colaboração, por exemplo, com a comunicação social, com a nossa colaboração com as autarquias, com a nossa colaboração com o poder político, por aí fora. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da vossa reitora, que faz um trabalho notável de divulgação da ciência, também pela comunicação social de massas. Isso é uma coisa extremamente difícil, nós conseguimos traduzir conceitos complexos em linguagens simples, sem cairmos num simplicismo, portanto, em sermos demasiado pouco complexos. E a professora Isabel Gás faz isso como ninguém e penso que é um exemplo do que é um psicólogo cidadão. Depois a questão que falámos agora também das políticas públicas, não é? É evidente que fazer política não é não ser psicólogo. Eu vejo muitos profissionais com impacto na vida do dia-a-dia, advogados e médicos e economistas, e gostava de ver mais psicólogos. Já vamos vendo alguns, mas eu acho que esse trabalho, porque senão nós fazemos muitas coisas a um nível muito micro e depois não conseguimos ser transformadores porque não temos aquele poder transformador em termos da sociedade. E depois a questão económica, não é? Porque as coisas têm um custo, há profissões, nomeadamente na saúde pública, que faz muito bem as contas dos custos, das coisas, dos projetos, das intervenções, e nós tendemos a descurar um bocadinho essa parte. E depois ficamos um bocado pendurados porque não há recursos para continuar a fazer as coisas, os estagiários são voluntários, não é? E, portanto, acaba por ser um grande desgaste em termos da intervenção. E acho que temos que aprender a fazer contas, a exigir contas, a ter impacto nas políticas públicas e depois a sermos um cidadão envolvido nas questões da sociedade onde moramos. Eu penso que a psicologia vai-se... E, por exemplo, nós neste momento temos questões como a guerra, não é? Temos questões como as alterações climáticas, temos questões como a Covid, não é? Como as migrações não voluntárias, e são tudo questões que apelam para o nosso trabalho e para o nosso conhecimento do comportamento humano, não é? Portanto, onde estão pessoas, nós temos que lá estar. Bem, isso era um bocadinho... Ser hispiana é aquela identidade que eu estava a falar, que eu adquiri olha, no dia em que me vim matricular para o ISPA a primeira vez, que encontrei a professora Isabel Gál, exatamente, na altura, uma praticante da Aikido. Já agora, não sei se as pessoas sabem, mas assim como eu era praticante de dança clássica, ela era praticante da Aikido, e foi durante o tempo todo que nós tirámos o curso. As duas tínhamos treinos ao mesmo tempo que tínhamos, enfim, esta parte mais ligada à psicologia. E depois há ali qualquer coisa, há qualquer afinidade com as pessoas, de tal maneira que eu tenho grupos no Facebook dos alunos do ISPA, dos ex-alunos do ISPA, da comunidade ISPA, depois há almoços, e isto agora depois estão a ver, eu saí daqui nos anos 80, não é? Portanto, desde essa altura que as pessoas se continuam a juntar, portanto há qualquer coisa. Eu pensei nisso para mim, mas pensei nisso com mais intensidade quando a minha filha foi aqui aluna. Eu acho que o ISPA faz muito bem, não sei se é ensinar muito, se é ensinar pouco, mas é dar autonomia às pessoas para pensar e desenvolver a curiosidade do conhecimento. Eu acho isso muito bonito. Eu vi entrar por aqui uma filha com 17 anos e sair um cientista curioso, empenhado, autónomo, e essa transição, pronto, eu também tive isso, mas com ela foi mais óbvio, e eu acho que isso é uma coisa que aqui se faz muito bem, é desenvolver a curiosidade pelo saber, a autonomia para a pesquisa ou procurar ajuda quando é preciso, mas não ser dependente. Eu acho que é uma coisa que se faz aqui muito bem e que se nota pelos profissionais que daqui saem. E eu fico muito orgulhosa, isso é ser espiã, se calhar, não é?